Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos vocês. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, feito aí pelo pessoal do Parlatório Livre, que vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Agradecer a presença de todos vocês e de todos os outros palestrantes e também do próximo bloco. Nesses 10 minutos, ou 15 minutos, porque assim como o Felipe também sou político e gosto de falar, eu vou tentar traçar a minha trajetória dentro da política e, por meio dessa trajetória, tentar demonstrar como nós conseguimos avançar em tão pouco tempo e também demonstrar o quanto a esquerda tem se enfraquecido cada vez mais, ou ideias atreladas à esquerda têm se enfraquecido cada vez mais. Bom, alguns aqui talvez já devem conhecer um pouco da minha história, mas eu cresci na periferia de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no Carapicuíba. Minha família, em grande parte, vem do interior da Bahia, também sem grande formação, e acredito que eu seja o primeiro membro da minha família a, pelo menos, ingressar numa universidade ou num curso de graduação. E um dos primeiros também a conseguir completar o ensino médio. Ou seja, nenhuma novidade perante a situação social que nós temos no Brasil, e não é de hoje. Estudei a minha vida inteira em escola pública e durante a maior parte do tempo em que estudei não me interessei muito por política. E não tive muita perspectiva de vida também. Comecei a me interessar por política chegando no ensino médio, e considerando a minha idade, isso não faz muito tempo, isso é 5 anos atrás, quando, discutindo com professores, e sempre professores de História e Geografia, curiosamente, eu comecei a, digamos, desenhar uma ideologia, ou algo no qual eu pudesse acreditar. Principalmente no que tange às cotas raciais, que está diretamente relacionado às minhas pautas. Sou estritamente contrário às cotas raciais, porque entendo que, além de reforçar o racismo, segue uma lógica contrária àquela do merecimento, da meritocracia, isso é, de valorizar a pessoa pelo que ela conseguiu, pelo que ela transformou, o que ela alcançou, e não simplesmente pela cor da sua pele. Bom, por meio dessas discussões em sala de aula, eu fui me interessando cada vez mais por política e até que, em 2014, resolvi começar a gravar alguns vídeos, comentando sobre os mais diversos assuntos. Um deles comentando sobre o passe livre e de como a pauta deles era completamente inviável e não tinha, enfim, nenhum fundamento econômico para funcionar e ser colocado em prática. Esse vídeo não foi visto por muita gente, mas enviei para algumas páginas de Facebook. E já existia naquele tempo a página do Movimento Brasil Livre. Uma página pequena, na época, devia ter os seus 20, 30 mil seguidores. E naquele momento surgia a tal da polarização, que eles diziam, porque a eleição foi muito polarizada e não sei o que, bababá. E o movimento me chamou para fazer parte, começar a gravar alguns vídeos, montar um canal de YouTube, e a partir daquele momento, início de 2015, em janeiro, eu mergulhei completamente no movimento. Entre 2015 e 2016, não vale a pena eu contar toda a história do impeachment, das manifestações em Brasília, etc., porque acredito a maioria de vocês já sabe, a maioria de vocês viveu essa história, ou pelo menos acompanhou. Mas o que interessa aqui é que, em determinado momento dessa trajetória, nós percebemos que precisávamos ter políticos que estivessem comprometidos não com um partido ou não com cargos no governo ou simplesmente em tapar buracos da sua região, mas que estivessem comprometidos com um conjunto de ideias. Já haviam esses políticos, é claro, mas não era, e ainda não é, infelizmente, a maioria no nosso país. A partir daí, o movimento, então, começou a trabalhar ativamente para que já em 2016 tivéssemos candidatos. Eu fui o candidato aqui em São Paulo, o Felipe foi o nosso candidato lá em Londrina,
E a campanha, né, dos nossos candidatos, de todos eles, foram cerca de 50 candidatos, se deu por meio da internet, das redes sociais e sempre campanhas muito modestas do ponto de vista financeiro. Fui eleito com cerca de 48 mil votos. Confesso a vocês que no início da campanha, e quando eu digo isso as pessoas não acreditam, mas eu tinha dúvidas se realmente eu conseguiria vencer as eleições. Porque São Paulo, historicamente, elege os seus vereadores por conta de uma determinada região, e não só São Paulo, né, a maioria das cidades é assim, vereadores que têm uma história em determinada região, ou que têm alguma área em que é muito conhecido e, portanto, consegue aqueles votos e se elege, reelege, daí por diante. Então, a Câmara Municipal, historicamente, nunca abriu muito espaço para novidade, nem mesmo para as piadas, né, as candidaturas que se baseavam em comédia e etc. São Paulo, pelo menos a cidade, nunca foi muito afeita a isso. E nunca foi muito afeita ao diferente. De qualquer forma, por meio da internet, eu percebi que quando eu ia para a rua, ia panfletar, muitas pessoas diziam, não, eu vou votar em você, paravam o carro, buzinavam, etc. E a partir disso, né, no meio da campanha, realmente eu comecei a perceber que era mais do que possível, né? Era algo concreto, tangível e que estava logo ali na frente. Fui eleito, então, com os 48 mil votos. Entrei na Câmara em janeiro e, curiosamente, quando eu entrei na Câmara, eu já entrei em recesso, né? Então, eu ganhei a eleição, fui eleito, assim como os outros 54 vereadores, e já entrei de férias. Falei, bom, então acho que esse mês não vai ter salário, né? Não, o salário caiu. Bom, esse mês não vai ter verba de gabinete. Não, a verba de gabinete caiu. Esse mês não vai ter a verba de custo de gabinete, afinal de contas, o gabinete, recesso, não necessariamente vai funcionar. Não, caiu também o dinheiro todo mês lá. E claro que grande parte disso eu não usei, economizei mais da metade da verba de gabinete, mais de 90% nesses 6 meses da verba de custo, parte do meu salário eu dou também, etc. Não uso carro, motorista e todas as outras coisas que estão à disposição dos vereadores. Mas então começou o trabalho legislativo em fevereiro. E aí eu comecei a perceber que a qualidade, e quando eu digo qualidade, eu quero dizer qualificação dos vereadores, e qualificação dos vereadores não necessariamente significa que estes precisam ter uma formação, precisam ter ensino superior, afinal de contas, nem eu tenho. Mas qualificação no sentido de entender qual é o seu papel e o que estão fazendo lá. A qualificação da maioria dos políticos, que eu comecei a enxergar ali em fevereiro deste ano, era realmente lastimável. E principalmente daqueles que querem fazer oposição, aqui no caso, à Prefeitura de João Dória. Os vereadores que compõem o Partido dos Trabalhadores, o PT e o PSOL, são os dois únicos partidos que fazem oposição aqui, iam e vão na tribuna todos os dias discursar contra qualquer coisa. Não importa o que seja apresentado. Se foi apresentado por um vereador que é da base do governo, ou se foi apresentado por um vereador mais à direita, ou se foi apresentado pelo próprio governo, eles se sentem na obrigação de discursar contra. Mas simplesmente não têm argumentos. E não têm argumentos porque eles não sabem o que estão debatendo, mas sentem uma necessidade quase que fisiológica de terem de discursar contra aquilo. E talvez essa seja a maior demonstração na prática de como o PT construiu e de como o PT conseguiu chegar ao poder juntamente com todos os seus braços de esquerda. Afinal de contas, o ex-presidente Lula, quando ainda era presidente e candidato à presidência, e ainda hoje, sempre se utiliza de discursos que têm um inimigo subjetivo. É o nós contra eles. Só que não é só o ex-presidente Lula, é também todos os membros do PT, sejam eles vereadores, deputados estaduais ou deputados federais. E esse discurso é repetido diariamente, todos os dias, cansativamente, até que todos os outros vereadores que poderiam muitas vezes rebater aquele discurso, ir lá e destruir aqueles argumentos, acabam também se cansando.
e por vezes o PT acaba tendo o discurso majoritário aqui na Câmara Municipal. Já estou acrescentando 5 minutos ao seu tempo. Opa, falei demais já. E esses discursos petistas e esquerdistas, né, que tendem a este caminho de nós contra eles, é um discurso muito fácil. Um discurso que a população acaba entendendo como verdadeiro. Porque, por ser um discurso fácil, por muitas vezes não encontrar quem o rebata, ele acaba convencendo e acaba criando cada vez mais adeptos. Mas havia uma pedra no caminho, e uma pedra que eles encontraram principalmente nos últimos 2 anos, que são as redes sociais, a internet. Os movimentos que surgiram e as novas figuras que estão surgindo de partidos como o Novo, de movimentos como o MBL, como Vem Pra Rua, aqui no Parlatório Livre, como os seguidores ali do nosso amigo Eduardo Bolsonaro, essas pessoas e essas ideias que estão surgindo e ganhando cada vez mais força, estão fazendo com que esse discurso deles não convença tanto. E uma das maiores demonstrações disso é o projeto Escola Sem Partido. Eu apresentei aqui na Câmara Municipal, o Eduardo é um dos maiores defensores do projeto no Congresso Nacional, e é uma luta que o Miguel Najib já vem travando há algum tempo. Aqui em São Paulo eu fui visitar algumas escolas para ver se algumas famílias enxergavam esse problema da doutrinação na sala de aula com seus filhos. O resultado, do ponto de vista midiático, foi estrondoso e eu nem esperava algo do tipo, porque foi só realmente uma conversa com alguns diretores e professores de escola. E os sindicatos vieram realmente com uma fúria enorme, o secretário de Educação, estranhamente ligado à esquerda e a esses sindicatos também, veio ferozmente com notas e mais notas, contrário às minhas visitas e ao projeto Escola Sem Partido, sendo que o projeto busca apenas garantir com que os alunos conheçam os seus direitos, né? Ali podem ter a liberdade de expressão, a liberdade do debate e não devem ser constrangidos por isso. Pois bem, os sindicatos se incomodaram, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, todos eles vieram com processos no Ministério Público. O Ministério Público, obviamente, arquivou porque não havia nada demais, mas eles perceberam que muitos pais estavam começando a se preocupar com isso. Quer dizer, o que o meu filho está aprendendo na escola? O que o professor está falando diariamente para ele? Está mostrando os dois lados? O meu filho, ele tem a liberdade de debater com o professor, de mostrar o seu ponto de vista? Essa preocupação e essa conscientização vai destruindo essa militância na base de sua formação. E é por isso que eu apresentei o projeto e apresentei algumas discussões na Câmara Municipal. Mas para isso, e aí eu relembro a fala do Vinícius Poit aqui no parlatório, mas para isso, para que realmente propostas como a Escola Sem Partido e tantas outras que incomodam essa esquerda entrem em prática e possam de fato ter alguma efetividade, é preciso a ação popular, a movimentação. E muitas vezes eu percebo que aqueles que se identificam com o que nós nos convenhamos a chamar de direita, não se movimentam tanto quanto a esquerda. Tudo bem que a gente não vai dar o lanchinho, a mortadela, etc. E também não tem os 20 reais ali no final do dia, mas fato é que a esquerda consegue se movimentar muito mais do que nós. E por isso ainda, mesmo na atual situação e mesmo com seu histórico, ainda tem uma força inacreditável. Então, eu encerro a minha fala e contando um pouco da minha trajetória, dizendo que nós estamos no momento ideal para de fato tomarmos as rédeas na política no nosso país, seja em qualquer instância, seja em nível municipal, estadual ou federal, e 2018 está batendo logo à porta. Tenho certeza que nas urnas nós vamos deixar muito claro que somos a maioria, por mais que por muito tempo fôssemos uma maioria silenciosa. Mas essa maioria não conseguirá se sustentar por muito tempo se não agir. Por isso eu encerro a minha fala fazendo uma pergunta a vocês, e aí eu peço que levantem a mão. Quem de vocês aqui é a favor do Escola Sem Partido?
Quantos de vocês sabem que no próximo dia 15 haverá uma marcha em defesa do Escola Sem Partido? E quantos de vocês irão, independente da cidade, nessa marcha do Escola Sem Partido? Ok, vou cobrar, hein? Então, dia 15 de março, nessa terça-feira, às 13 horas, isso para quem está aqui na cidade de São Paulo. 15 de agosto. Aliás, 15 de agosto. 15 de março foi a primeira manifestação. 15 de agosto, na terça-feira, aqui em São Paulo, e terça-feira porque é um dia de sessão legislativa na Câmara Municipal, vai haver uma marcha que vai sair da Catedral da Sé até a Câmara Municipal, com o objetivo de cobrar os vereadores a votarem o projeto do Escola Sem Partido. O Movimento Brasil Livre está organizando essa marcha, espero contar com o apoio de todos, inclusive do Eduardo Bolsonaro. Eduardo, depois chama a galera lá, hein, para ir lá. E você que estiver em outra cidade, estiver nos assistindo pela internet também, não deixe de ir à sua cidade, à Câmara dos Vereadores. Aqui em São Paulo, Renato, levanta aí, Renato. Renato é do MBL aqui de São Paulo. Por favor, uma salva de palmas para o Renato. Ele vai estar cuidando da organização da marcha, então quem tiver dúvidas mais específicas depois também pode perguntar a ele. Mas é muito importante essa ação. Aproveite o horário do almoço, dê um pulinho lá, vai dar seu berro, leve seu cartaz, mas é importante essa ação. Não só em relação à Escola Sem Partido, mas a tantas outras pautas que virão daqui em diante. Muito obrigado.